Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Tool Palette. A Tool Palette nada mais é do que a paleta de componentes que você vai utilizar aí no desenvolvimento das suas aplicações. Vou abrir aqui um novo projeto, um VCL, e aqui está a Tool Palette. A Tool Palette ela exibe aí uma lista de categorias no qual ela agrupa os componentes de acordo com a sua funcionalidade, o seu conjunto funcional, vamos tratar assim. Então, componentes de próximas funcionalidades são exibidos dentro de uma determinada categoria. Então, basta a gente vir aqui, por exemplo, na categoria Win32 e teremos alguns componentes que têm as funcionalidades definidas aí com um certo grau de proximidade. Batendo o botão direito aqui em cima da Tool Palette, você vai ver que ela tem algumas marcações, por exemplo, Auto Collapse Category. Isso significa dizer que as categorias serão fechadas automaticamente à medida que você não estiver com ela sendo selecionada. Então, por exemplo, selecionando aqui a Win32, ela está selecionada, todas as outras estão fechadas. Se eu selecionar a Additional, a Win32 foi fechada. Desmarcando essa opção, através do botão direito e desmarcando a opção de Auto Collapse, eu posso, a partir de agora, por exemplo, abrir mais de uma categoria. Ou até mesmo, com o botão direito, abrir todas as categorias através da opção Expanded All. A partir de agora, todas as categorias estão abertas, exibindo todos os seus componentes internos. Também posso fazer o sentido contrário, com a opção Collapse All. Isso faz com que todas as categorias da paleta sejam fechadas. Vou voltar a marcar aqui Auto Collapse e finalizar a minha seleção. Para localizar um determinado componente de maneira mais rápida, você tem essa caixa de pesquisa. Por exemplo, vou pesquisar pelo Edit. E ele vai filtrando e trazendo todas as opções de Edit que eu tenho disponíveis na paleta. Esse processo também pode ser acessado através do menu de teclado Ctrl+Alt+P. Pressionando Ctrl+Alt+P, basta eu digitar Edit, que automaticamente ele vai ser pesquisado dentro da Tool Palette. Com o componente previamente selecionado, posso, a partir de agora, dar um duplo clique no mesmo, ou pressionar o Enter, que ele será adicionado ao formulário. Uma outra possibilidade que você tem para fazer uma adição, por exemplo, de diversos componentes de uma só vez, é fazer essa seleção pressionando o Shift. Shift, Edit, clicado. Agora, cada clique que eu der no formulário, eu adiciono um novo Edit. Para finalizar essa seleção, basta clicar na setinha de selecionar. Repare que não consigo mais adicionar o Edit, que o mesmo foi desselecionado. Selecionar todos eles, limpar a tela. Aqui nós temos a opção de componentes visuais e componentes não visuais. Vamos aproveitar para conhecer componentes visuais e componentes não visuais. Vou adicionar um Edit. Vou adicionar também um componente TheTimer. Adicionado um TheTimer. Aqui no menu eu tenho a opção de esconder componentes visuais. Por atalho seria pressionar o Ctrl H. Então, quando eu clico para esconder, repare que o TheTimer sumiu. Se eu clicar novamente, ele aparece. Então, ele está simplesmente oculto da tela do formulário. Repare que ele continua existindo aqui no Structure View. E eu posso trabalhar ele normalmente aqui no Object Inspector. Vou solicitar aqui a reexibição do TheTimer e tudo está novamente sendo exibido. Um outro ponto importante de mencionar é que a paleta de componentes ela tem sensibilidade ao contexto. Se você está com Form Designer selecionado, os componentes são exibidos. Se você estiver trabalhando no Code Editor, as opções que são exibidas são opções de você adicionar novos arquivos ao seu projeto.
e não mais os componentes. Então, aqui na paleta de componentes, a partir de agora, eu tenho opções de adicionar novos arquivos ao projeto que eu estou trabalhando. Por exemplo, posso adicionar um novo formulário. Repare que o formulário 2 foi adicionado. Como ele veio exibindo aqui o Form Designer, a paleta está sensível e exibindo as opções de componentes que eu possa adicionar ali. Por exemplo, um memo. Se você estiver trabalhando no Model View, por exemplo, a paleta de componentes, a Tool Palette, ela vai exibir as opções para o diagrama UML que você está a construir. Repare que sempre a Tool Palette apresenta um comportamento sensível ao contexto da tela principal do IDE. Vou retornar aqui para a visão do projeto. Outro ponto que vale mencionar é que você pode criar as suas próprias categorias. Repare que aqui tenho agora uma categoria chamada Universidade Delphi, no qual eu poderia adicionar os componentes que eu vier a criar ao longo do curso. Então, dê uma olhada a fundo aqui na Tool Palette, conheça alguns componentes, é bom você ter a visualização de cada um deles, e vamos falar na próxima aula sobre o Object Inspector, no qual nós vamos manipular as propriedades de alguns componentes em tempo de design para poder irmos nos familiarizando com eles. Um grande abraço e até a próxima!